Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Nesse friozinho, né? Mas parece que a previsão aqui esquente, né? A gente tá quase chegando à primavera, a gente tá chegando a setembro e o ano tá voando, né? Vocês que estão na terceira série já estão começando a pensar em uma série de coisas, sobretudo sobre o futuro, sobre o ano que vem. E bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de artes e mídias digitais, tá? Hoje a gente vai ver o que são linguagens da comunicação. Se formos fazer um resumo de o quanto a gente viu até agora, de agosto para cá, na nossa primeira e nossa segunda aula, nós já vimos uma breve história da comunicação visual e seu uso na publicidade, né? E as linguagens da comunicação, os ícones da comunicação visual, comunicação sonora e sonoplastia, a gente vai ver hoje, vai ver o que é o design. Nós vamos explorar o conceito de revista digital, os recursos criativos. Vamos entender o que é o design gráfico e seus elementos. Vamos ver o que é uma revista digital, editorial e soluções éticas, né? E produção e conteúdo da revista digital, sua apresentação e sua divulgação durante o período que a gente está fazendo esse curso agora, no segundo semestre, tá? Objetivos da aula é abordar as diferentes linguagens para a compreensão e produção de textos e discursos em diversos campos da atuação social, refletir sobre as críticas feitas em charges e o uso dessas para a consciência social. Acho que a maioria de vocês sabe que é uma charge, né? A charge, ela já remete há muito tempo lá no passado, né? Desde o Brasil Colônia, passando pelo Brasil Império até a República e de lá para cá, que são tirinhas, são desenhos, são críticas sociais, né? Lá atrás, por meio de jornais e revistas. E hoje em dia a gente encontra essas charges fazendo críticas sociais, né, com consciência social em todas as redes, né, em todas as redes que vocês podem imaginar, Facebook, Instagram, nas redes de comunicação, os meios de comunicação como o WhatsApp. E assim, as charges sempre tiveram essa função que era fazer uma crítica social de uma forma que muitos interpretam de um jeito, outros interpretam de outro jeito. A gente vai ver o que é essa charge, tá? Bem, as habilidades é utilizar as diferentes linguagens, levando em conta os seus funcionamentos para a compreensão de textos e discursos em diversos campos da atuação social. Conteúdo, comunicação visual e sonora, pesquisa de campo e conscientização, tá? Recursos é o notebook, né? Que vocês precisam de notebook ou celular. E a duração da nossa aula é sempre 45 minutos. Bem, após a minha fala, né, eu sempre coloco um vídeo com outras pessoas falando as mesmas coisas, ou então não as mesmas coisas, mas com outro olhar, com outra perspectiva, de outro ângulo, ou então mais aprofundado, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta. Como as escolhas de cores, formas e linhas podem influenciar a interpretação de uma imagem? Hoje mesmo um aluno estava falando, né, que a arte está se modificando tanto que para entender a arte precisa estudar mais ainda do que você sempre estudou, né? Porque a arte agora ela vem com outras formas, né? Imaginando uma arte tradicional, uma pintura tradicional, a gente colocando agora a arte digital, ela traz muito mais códigos, mais símbolos. E assim, a questão das cores também, a gente precisa entender como as cores, as formas e as linhas podem influenciar quando alguém vai interpretar uma imagem. Bem, eu vou colocar uma obra para vocês aqui, uma imagem que são várias imagens da Marilyn Monroe, né? Uma atriz estadunidense, que ela foi criada pelo renomado artista Andy Warhol, que é ícone do movimento artístico pop art e faz uma crítica à cultura de massa, né? A cultura de massa refere-se à produção e ao consumo de bens culturais e materiais de maneira padronizada, assim, são padrões, né? O que é a cultura de massa, o que é... A gente já viu sobre isso, né? Em sociologia, a gente fala muito o que é cultura de massa,
cultura midiática. E nessa imagem vocês vão ver que é uma imagem padrão mesmo, muitas pessoas conhecendo, realizando ou consumindo a mesma coisa, né? É aquela coisa da era dos influencers, né? Dos influencers digitais, que na verdade tem um influencer que dita uma moda, uma regra, em qualquer categoria que seja, e essa categoria, essa regra, essa moda, ela é consumida de uma forma padronizada por muitas pessoas e às vezes por muito tempo, e até aparecer uma outra que vai ser consumida da mesma forma, de forma padronizada, tá? Depois eu vou colocar aqui a imagem para vocês e vocês vão fazer as críticas de vocês no chat conforme a gente vai discorrendo na aula, tá? Bem, assim como as obras de artes analisadas, que a gente vai analisar, né? Outra forma de linguagem visual utilizada como espaço para críticas sociais são as charges, né? Como eu estava falando. Vou colocar também aqui, depois da minha fala, várias charges, né? A gente conhece muito uma personagemzinha chamada Mafalda, que ela fala muita coisa, né? É uma senhorinha, né? Que fez aniversário outro dia aí. E que ela sempre faz críticas sociais por meio das falas dela, nos balãozinhos dela, nas charges dela, tá? Bem, a charge é uma forma de expressão artística que utiliza desenhos e caricaturas para representar eventos reais, muitas vezes envolvendo figuras públicas ou celebridades, com o objetivo de denunciar, criticar e satirizar questões sociais e, sobretudo, questões políticas. A gente está em época de campanha política, a gente vê muita charge assim, no lado dos opositores, um criticando o outro por meio de charges, mas a gente tem algumas charges que são muito clássicas, como a Mafalda, né? A Mafalda é um clássico da charge, né? E ela está sempre se colocando no mundo, falando basta, defendendo as minorias, e falando sobre como diminuir as desigualdades. Ela está sempre inquieta. A Mafalda, ela é o ícone realmente da charge que representa a consciência social, tá? Bem, exemplo de uma charge crítica social. Eu vou apresentar para vocês também a charge apresentada de Ziraldo, né, que morreu, acho que faz no ano anterior. Ele é um escritor muito conhecido pela obra O Menino Maluquinho, e também ele utilizou muitas charges, ele produziu muitas charges na época para fazer críticas sociais, né, charges políticas, sobretudo na época da ditadura militar brasileira, né, na época no jornal Pasquim. Ele fazia muita charge. Por exemplo, tem uma charge dele, né, que tem uma pessoa toda machucada, porque na ditadura militar houve períodos de muita tortura, mortes, assassinatos, desaparecimentos, né? Sobretudo torturas, né, nas delegacias de investigação policiais. Aí tem uma charge que fala assim, né? Ele tá todo machucado, ele fala assim: ai, só dói quando eu rio. É uma crítica. Tá tudo doendo. E aí, quando a gente olha essa crítica, a gente vê o que ele quer dizer, tá? Chargistas brasileiros. A gente conhece muitos chargistas brasileiros famosíssimos, né? Como Milor Fernandes. Milor foi um renomado escritor, humorista e desenhista brasileiro. Ele ficou conhecido por seu estilo único, que combinava inteligência, sarcasmo e uma profunda observação da realidade social e política do Brasil. Ele se aprofundava nos quadros políticos do Brasil e ele era uma pessoa muito, super mega inteligente, né? Então ele combinava inteligência com a arte dele para poder fazer as críticas sociais, tá? Ele usava esse trabalho não apenas para entreter, né? Também porque charge também pode ser considerado entretenimento, né? Mas também como uma ferramenta para a crítica e reflexão sobre a sociedade que a gente vive, tá? Um outro que também o Enfio, né? O Enfio, assim, é uma cerejinha. O Enfio também fazia muitas
críticas sociais, né, na época da ditadura militar. O nome dele é Henrique de Souza Filho, mais conhecido como Enfio. Foi um cartunista e chargista brasileiro que ganhou destaque nas décadas de 1970 e 1980, justamente no período da ditadura militar, né? Ele é conhecido por sua obra engajada e por seus personagens marcantes, como os Fradinhos. Esse não é tão contemporâneo, mas o Ziraldo as pessoas conhecem mais, acho que o Milor Fernandes também. Mas o Enfio foi um grande chargista brasileiro que merece ser colocado aqui nessa aula, tá? O Laerte Coutinho, né? O Laerte Coutinho também é bastante conhecido, né? Tem uma charge dele que ele tem uma pessoa lendo na praça, aí tem alguém que aparece com o megafone que grita: você está cercado de ignorantes, saia desse livro com as mãos para cima, né? Quer dizer, ler era quem estava na clandestinidade, quem estava no crime era quem estava lendo, né? E o resto eram os ignorantes que estavam impedindo aquela pessoa de ler na praça. Bem, além de ser um dos mais importantes chargistas do Brasil, Laerte é também um renomado cartunista e quadrinista, né? Sua obra é marcada por seu humor inteligente e bem crítico, né? Ele tinha um humor bastante crítico em relação às questões sociais do Brasil, tá? Bem, a atividade que eu tenho para vocês é para vocês refletirem em grupos, né? Eu vou falar com a professora Juliana, que essa aula é uma aula casadinha, em grupos refletir sobre problemas sociais que a gente está vivendo ou que gostaria de criticar, não sei, às vezes no passado, no presente, e trazer a visibilidade. De repente você quer falar sobre o nosso poder de compra, né, que diminuiu muito, a questão da economia, a questão da política, a questão das guerras, né, a questão da miserabilidade, das inseguranças alimentares. Escolha uma dessas questões, façam a crítica, tá? E levem essa questão, coloca a luz, dá visibilidade para essa questão, tá? Podem ser problemas na comunidade escolar, né? Na nossa escola, a gente pode colocar luz em alguma questão que vocês olharam e resolvem fazer uma crítica sobre aquela questão. Porque quando a gente critica, quando a gente dá visibilidade, a gente está propondo também que aquilo seja solucionado, né? Se eu falar sobre a fome, eu não vou falar sobre a fome de qualquer jeito, eu vou falar sobre a fome apresentando a fome como um problema e para que possa despertar nesse debate uma solução para que o problema da fome acabe, tá? Pode ser problema da escola, do bairro, na cidade, no estado, no país e no mundo, tá? Reflitam sobre questões de sustentabilidade, criminalidade política, tá? Selecionem um tema sobre o qual vocês consideram a crítica e desenvolvam uma charge a respeito disso. Quem sabe a gente consegue fazer depois um mural para a gente apresentar essas charges, tá? Essa aula eu vou casar vai ser casadinha com a professora Juliana. Vou conversar com ela para ver se a gente consegue fazer esse projeto, para depois a gente apresentar essas charges, sobretudo agora que a gente vai ter uma festa da primavera, e a gente pode fazer murais, né, e apresentar essas charges de vocês porque elas ficam expostas e todos possam apreciar, tá? Bem, como que nós ficamos? A nossa aula de hoje nós refletimos sobre uma obra artista, né, uma obra do artista do Andy Warhol, que eu vou colocar agora no final, que são as várias fotos da Marilyn Monroe, né, simbolizando a padronização do consumo, né, todo mundo consumindo sempre as mesmas coisas, né, nada de novo, né, debaixo do sol, e conhecemos também a Basquiat, né, ambos trabalharam com signos e símbolos visuais em suas criações artísticas, né, comunicando ideias sobre as questões sociais. Nós refletimos também sobre o que caracteriza uma charge e conhecemos alguns exemplos de chargistas brasileiros e seus trabalhos. Refletimos sobre as problemáticas sociais para construir a própria charge. Após a minha fala aqui, eu vou colocar para vocês
Eu vou escolher um dos chargistas que eu citei, que nós citamos aqui na nossa aula, ou o Milor Fernandes, ou o Ziraldo, ou o Enfio, ou o Laerte, e a gente falar mais um pouco sobre eles, né? Acho que isso completa a nossa aula. E quaisquer dúvidas que vocês tiverem, é só vocês mandarem para mim no grupo de WhatsApp que nós temos, aqui mesmo na plataforma, ou na sala de aula, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer esse trabalho de charge para a gente fazer a habilidade nossa de criticidade surgir e ficar bastante robusta e a gente colocar em forma de arte, tá bom? Então eu tô aqui, fico aqui, fiquem comigo, a gente fica aqui até o final da aula, que a nossa aula dura 45 minutos, tá bom? Beijinhos e até daqui a pouquinho.